chato aqui hoje. Eu vou ser chato. Porque eu sei que uma vitória, né, é muito comemorada, o torcedor fica exaltado, é natural, né, um clima no final do jogo no Maracanã de festa com a vitória do Flamengo. Mas nós temos que falar aqui algumas verdades na minha concepção. A primeira delas, o jogo foi uma porcaria. O jogo foi horrível. Flamengo e Botafogo fizeram um espetáculo que não foi um espetáculo. Foi um jogo deprimente no Maracanã. O Flamengo não jogou nada e o Botafogo não jogou nada. O Botafogo teve uma chance no primeiro tempo, no lance em que o zagueiro, o Barbosa, tocou uma bola e o Rossi fez uma grande defesa. Isso foi o melhor lance do primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Léo Pereira. Foi isso que aconteceu no jogo. O jogo foi horroroso. O jogo conseguiu, aqui no Maracanã, ser pior do que Santos 1, Corinthians 0, que teve a presença do Neymar na Vila Belmiro. Eu esperava um jogo melhor no Maracanã do que na Vila Belmiro, mas foi muito ruim. O próprio Luiz Henrique, que estreou, muito discreto, muito mal. Botafogo não jogou nada, se defendeu muito, ficou lá atrás o tempo todo, meteu uma retranca, poucas vezes chegou ao ataque, e o Flamengo tinha a bola, mas sem a menor inspiração, sem a menor criatividade. E esse é outro ponto que eu quero falar aqui. O Flamengo está iniciando a temporada de 2024. Porém, minha gente, este Flamengo do Tite é um time que fez 12 jogos no ano passado no Campeonato Brasileiro. Era esse time. A exceção é o De La Cruz, que é outro que daqui a pouco será também tema de comentário aqui sobre o jogo. 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais a pré-temporada. Óbvio que não era para estar voando, jogando um futebol exuberante, estar na sua plenitude técnica, física, tática, mas era para estar muito melhor. O Flamengo está travado. O Flamengo continua no modo 2023. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a entrada do De La Cruz. Que, aliás, o Tite, que não está conseguindo fazer o time do Flamengo jogar, porque lembra o que eu falei, tem 12 jogos no ano passado e mais esses jogos esse ano, pré-temporada e tal. Início de ano, isso tem que ser relevado, mas o time está horrível, travado, sem inspiração, num marasmo. O próprio Tite, se você observar, ele não está com aquela energia que ele demonstrava nos tempos de Corinthians, em seleção brasileira. Não sei o que acontece no Flamengo. Os caras que vêm de fora chegam no Flamengo, ficam um pouco acanhados. O Vitor Pereira no Corinthians era um cara, no Flamengo foi outro. O Sampaoli no Flamengo, embora tenha continuado louco e fazendo loucuras, ele também era mais contido. E o Tite está assim também. Ele está na dele, o tempo está passando e não se nota nenhuma evolução. O Tite hoje, ele repetiu um erro que ele cometeu no jogo contra o Vasco da Gama. Ele tirou o De La Cruz e deixou o Gerson. O De La Cruz, ele, na minha opinião, estava jogando melhor do que o Gerson, tanto no domingo como hoje. Não que o De La Cruz esteja comendo a bola, arrebentando, mas o De La Cruz é um jogador de muita movimentação, de muita intensidade, e estava melhor do que o Gerson, que foi um jogador também que teve um 2023 de altos e baixos, mais baixos do que altos, e que está meio amarrado, meio cansado. O time do Flamengo passa essa impressão, é um time devagar, é um time travado, é um time que continua em 2023. Criar um site. Culpa dos jogadores, e eu acho que o Tite também tem culpa, porque ele está fazendo algumas escolhas, como essa do De La Cruz, que eu confesso que eu não entendo, porque o Gerson é um grande jogador, assim como o De La Cruz também é, mas se tivesse que tirar um nos 2 últimos jogos, eu tiraria
o Gerson, e não o De La Cruz. O Tite passa a impressão de que ele está administrando o vestiário do Flamengo e não quer mexer com as suas lideranças, que todos nós conhecemos. Algumas lideranças já se foram. Everton Ribeiro foi para o Bahia, Felipe Luiz se aposentou e está treinando o time sub-17, mas outras lideranças continuam ali. E outras coisas, o Tite, ele não está usando o elenco que ele tem. Ele está insistindo em formações e mudando pouco. Eu acho que esse é um momento importante de início de temporada para fazer observações e ajustes. É nítido que ele prefere a dupla Pedro e Cebolinha, em detrimento a Gabigol e Bruno Henrique. O Tite não é fã da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Tanto é que no auge deles, em 2019, quando eles estavam arrebentando, eles tiveram pouquíssimas chances na seleção brasileira. Não existiam, naquele período, 2019 e 2020, atacantes à disposição da seleção brasileira melhores do que Gabigol e Bruno Henrique, jogando mais bola. E o Tite não levou. Ele não curte o futebol dos caras. Mas, obviamente, que ele reconhece a importância deles, trabalha com eles agora, mas deixa os jogadores no banco. E aí está um outro equívoco do Tite. Ele que tem a fama de ser um grande gestor de grupo, de liderar vestiários, ele não está sabendo gerir essa situação. E por que eu falo isso? Ele está deixando em campo muito tempo os jogadores que ele prefere. O Cebolinha e o Pedro não jogaram futebol para justificar que eles permanecessem em campo por 70 minutos, 75 minutos. Se você tem duas duplas e não quer misturá-las, você tem Pedro e Cebolinha, você tem Gabigol e Bruno Henrique, se esta primeira dupla, que é a titular, foi mal no primeiro tempo, coloca a segunda dupla no intervalo, no segundo tempo. Começa o segundo tempo com a segunda dupla. Equilibra as coisas. Dá o mesmo número de minutos para os concorrentes, porque senão fica uma competição desleal. O Gabriel e o Bruno Henrique estão tendo menos minutos do que Cebolinha e Pedro, os preferidos. E Cebolinha e Pedro, especialmente o Pedro, não vê bem. Então, por que não dar mais minutos para Gabigol e Bruno Henrique? Gabigol e Bruno Henrique não estão bem também. Isso é um fato. Mas se os outros também não estão bem, equilibra o tempo, dá chance igual para todo mundo e quem se sair melhor ganha a titularidade. O Tite está sendo teimoso e insistindo com os jogadores que ele prefere. A dupla Pedro e Cebolinha não entrou em campo. O Flamengo não entrou em campo. O Botafogo também não jogou nada. Só se defendeu. O jogo foi um horror. Mas o que eu acho é o seguinte, pelo nível de treinador que é o Tite, que já mostrou isso ao longo da sua carreira, ele não está conseguindo fazer o Flamengo jogar como pode. E eu vou ser repetitivo. Está em início de temporada, mas esse trabalho começou em outubro de 2023. Faustina, e aí depois ele retorna ao Brasil para jogar e ser apresentado oficialmente aos jornalistas e também à torcida rubro-negra. O Vinha falou um pouquinho dessa sua preparação no Flamengo para esses dias e a ansiedade para encontrar a torcida rubro-negra. Muita ansiedade, estou esperando já. Os últimos 2 jogos acompanhei fora e já se veia a torcida no Maracanã, dava vontade de estar dentro do campo ajudando os companheiros, mas infelizmente não pudimos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreia. Então é isso, Vinha pode estrear neste sábado no Maracanã. O time deve ser aquela base com Arrascaeta, De La Cruz no meio de campo, Cebolinha e Pedro na frente, atrás assim os laterais, o Ayrton Lucas deve começar a partida, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então o Flamengo tem 12 pontos, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais, e o clube ainda busca contratações. Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, mas trazer o zagueiro para o Ninho do Urubu está difícil,
que o Flamengo considera a pedida ainda bem alta do Red Bull Bragantino. Muito bem, tá aí então as últimas informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre. André Kfouri, o Vinha, ele chega para ser titular absoluto de uma vez ou ainda tem uma briga ali com a Heitor? Eu acho que tem briga sim, porque a competição é dura, né? Mas o Flamengo precisa de muita gente, o Flamengo vai ter um calendário cheio e o Flamengo precisa também de olhares diferentes para oferecer para o adversário. O Tite com o Vinha tem características diferentes da que ele tem ali por aquela posição na lateral, com os outros jogadores do elenco, né? E o Vinha é um cara que teve uma boa passagem pelo Palmeiras, sim, deixou boa impressão. A gente imaginava que ele seria um jogador que no momento em que deu o passo para a Europa, continuaria por lá. Não foi o que aconteceu, não necessariamente é um indício de que ele está em má fase nas últimas temporadas ou carece de qualquer coisa. O jogador precisa sempre ser analisado em relação ao que acontece no entorno dele. E ele não deu sorte. Volta para um outro grande clube brasileiro. A exigência é a mesma, ele está acostumado a esse tipo de coisa e ele oferece coisas diferentes. Ele oferece virtudes que nós conhecemos e que o Tite pode utilizar para montar o Flamengo conforme o adversário, conforme a situação, eventualmente uma substituição. Vamos ver como ele está, né? Porque a partir de agora, jogando pelo Flamengo com frequência, eu imagino que ele, titular ou não, vai aparecer em campo com frequência, nós vamos ter uma noção melhor de como ele está nesse momento. Pois é, ele mesmo falou, né, sobre o calor aqui no Rio de Janeiro, sobre a readaptação, aqui no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro, mas sobre a readaptação aqui no Brasil, André. E aí, quando a gente pensa no Vinha, a gente pensa assim, olha, mas o Tite, ele tem organizado o setor defensivo do Flamengo de uma maneira satisfatória. Ele está gostando daquele setor. Sim. Ou seja, chega mais um jogador que talvez demore um pouco também para ele voltar a mexer, porque ele está por partes ali resolvendo a equipe. O Vinha é menos atacante, digamos assim, né? Então eu acho que ele pode ajudar o Tite também nessa situação para começo de trabalho, que a gente percebe que faz parte das preocupações do Tite na montagem do time do Flamengo nesse início de ano. Mas assim, em termos de qualidade, o Flamengo começa a chegar naquela situação que todo treinador deseja e que não é todo clube brasileiro que tem, de escolhas igualmente satisfatórias em praticamente todas as posições, posição, função. O Vinha agrega, não é um problema, não é uma situação para ser administrada, é algo que o Tite pode lançar mão na maneira como ele entender que é melhor. Vamos ver se o Vinha se adapta rápido. Eu tenho pouca dúvida que ele vai jogar e vai jogar bem pelo Flamengo. Muito bem, vamos seguir o Sport Center com... Bora lá, então. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E já comenta aí, pessoal, o que você achou das informações, né? O Flamengo também pode ter, rapaziada, a estreia, né, do lateral esquerdo Vinha, já agora contra a equipe do Volta Redonda neste sábado, né? Jogo que vai acontecer amanhã. E o Vinha aí pode estar estreando na lateral esquerda do Flamengo, né? Também, rapaziada, quero saber a sua opinião sobre, né, a questão do ataque do Flamengo, que tá dando muito o que falar, né? Entre Gabigol e o atacante Pedro. Quem você merece ter a oportunidade no Flamengo? Vale lembrar, né, que os dois atacantes não estavam vivendo um bom momento com a camisa do Flamengo. Então comente aí e deixa a sua opinião, beleza? Também entre Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, quem deve ser o titular da posição? Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante. E lembrando, rapaziada, tem um botão vermelho aqui com o nome inscreva-se. Então é importante que você se inscreva no canal. Deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações, combinado? E lembrando, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E novamente eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então já amassa o dedo no like aí, deixa muito like pra gente tá batendo a meta de 100 likes. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.